Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos nesta coletânea de relatos para vocês. Pessoal, hoje a gente inverteu, como vocês puderam ver. A temática foi ontem e hoje vai ser a coletânea. Para cair exatamente na data do Halloween, os relatos de Halloween, né? Para não contar passado já, então eu troquei, tá? A temática foi ontem e hoje a coletânea normal, ok? Tá bom? Mas vamos continuar, normal. Só trocou os dias. E tá tudo bem. Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. E às 11 da manhã, todos os dias, tem relato. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Não sei se na semana que a gente inverteu, ok? E de segunda a sexta, 12h30, tem Almanac Assombrado ao vivo com o Matheus também. Assistam lá. Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não se esqueçam do like, tá? Neste vídeo. Tudo bem? Então vamos começar com essas histórias assombradas. Vamos lá. Primeiro relato de hoje é este daqui. Vi a alma do vozinho? Sonhei com a morte da esposa dele? É uma moça que nos conta, ela tem 29 anos. Eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo na época em que trabalhei como cuidadora de um casal de velhinhos. E tem um outro caso bem curto que aconteceu semana passada também. Bom, era por volta do ano de 2013. Eu morava em uma capital do Nordeste e fui indicada por um amigo para trabalhar como cuidadora desse casal de idosos. Os nomes todos sempre trocados, ok, pessoal? O Amâncio, filho deles, precisava de alguém que aceitasse morar na casa. E como eu morava sozinha, eu aceitei. A minha família mora no norte do país. Então me mudei para a casa deles. Na casa ficávamos eu, o senhorzinho, que aqui vou chamar de vozinho, e a esposa dele, que chamarei aqui de Zita. Os filhos deles eram casados e tinham suas famílias, mas moravam próximo. A Zita era saudável e não precisava de ajuda para quase nada, mas o vozinho tinha Alzheimer e por várias vezes tinha surtos durante a noite, gritava pedindo socorro, dizia que estávamos mantendo ele preso. E, para completar, pegou infecção urinária e passou um mês internado. Voltou para casa com uma sonda e uma bolsa coletora para o xixi. O filho dele até tentou contratar um outro cuidador para me ajudar, mas o vozinho surtava, ele não aceitava, ele só aceitava que eu cuidasse dele. Foram 2 anos intensos, entre surtos e noites sem dormir. Os remédios não faziam mais efeito algum. Em uma dessas noites, eu estava deitada na minha cama, no meu quarto, que ficava de frente para a cozinha, quando olho para a mesa da cozinha e vejo o vozinho sentado ali na cadeira. Fechei os olhos por um segundo, já imaginando a dificuldade que seria convencê-lo a dormir novamente, e quando abri os olhos, o vi na porta do meu quarto me olhando. Aí eu pensei, meu Deus, ele já acordou mesmo. Fechei novamente os olhos, frustrada, e quando abri, ele não estava mais lá. Me levantei na mesma hora e fui até o quarto dele para ver se ele estava bem e tentar convencê-lo a dormir de novo. Porém, quando cheguei ao quarto, ele estava deitado na cama, de costas para a porta e dormindo profundamente. Não tinha como isso acontecer. Eu havia fechado os olhos apenas por alguns segundos e me levantei no mesmo instante e percebi que ele não estava mais na porta do meu quarto. Não teria dado tempo dele se deitar e simplesmente apagar. Até mesmo porque o meu quarto ficava apenas alguns passos do quarto dele. E ele era um vozinho de 91 anos que andava devagarzinho. O normal seria eu encontrá-lo em pé no meio do quarto dele ou próximo à cama. Passei o resto da noite sentada na poltrona que havia no quarto dele e ele só acordou no dia seguinte. Será que eu vi a alma dele projetada? Ou era outra coisa?
Eu ainda mantenho contato com o Amâncio, filho do vozinho, e semana passada soube que a mãe dele, a Zita, estava com câncer em estágio avançado. Na madrugada do dia 5 de outubro para o dia 6, de sábado para domingo, eu sonhei que eu encontrava com o Amâncio e no sonho perguntei a ele: "E a dona Zita, como está?" Ao que ele respondeu: "A mamãe morreu." Eu fiquei surpresa e me questionei por que ele não havia me dito. Então eu acordei. Lembrando que tive esse sonho na madrugada de sábado para domingo. Quando foi na segunda à tarde, o Amâncio me envia uma mensagem no WhatsApp avisando que a dona Zita havia falecido. E foi mesmo, gente. Olha só o sonho. E o vozinho? E o vozinho? Não tá vivo ainda? Bom, às vezes eu penso que quando a pessoa tá dormindo, a gente vê a projeção delas. A gente vê elas quando saem do corpo, né? E ficam por ali. E às vezes a gente vê, tipo espírito de gente viva, sabe? Quando eles estão dormindo. Próximo relato. As moedas de cobre do coronel. É uma moça que nos conta. Os nomes sempre todos trocados, ok? A partir daqui virão vários relatos dessa mesma moça, tá? Então vamos lá. As moedas de cobre do coronel. Esse relato e os próximos 3 foram contados a mim pela minha avó no seu aniversário de 80 anos. Tudo começou mais ou menos no ano de 1946, quando a minha avó tinha por volta de 9 anos de idade. Ela morava no interior do estado de Pernambuco, junto com seu irmão e com sua mãe, que era uma mãe solteira, havia sido abandonada recentemente pelo marido. Nesse relato, vou chamar a minha avó de Micaela, seu irmão de Joaquim e a sua mãe de Lua. A família se mudou para uma casa próxima ao centro da cidade, uma cidade de interior. Era uma casa pequena com uma grande roça aos fundos, onde dava milho, abóbora e afins. Na época do relato, estava no tempo do milho seco. Primeiro, preciso descrever a casa para vocês poderem entender melhor. A casa tinha uma sala, 2 quartos e uma cozinha. Em um quarto dormiam os 3, a Micaela, o Joaquim e a Lua. E no outro quarto colocavam a colheita, milho, feijão, etc. No quarto da colheita, minha bisavó Lua deixava uma grande peneira, chamada pemba, para sacudir o feijão, o café e tal. Na cozinha eles tinham um fogão a lenha, aqueles de chão. E na casa não tinha luz, a única luz da casa era um lampião, que ficava aceso, bem fraquinho, na mesa que ficava em frente ao quarto em que dormiam os 3. E na maçaneta da porta de entrada da sala era preciso dar 2 voltas para abrir. Em uma noite, minha avó Micaela estava quase dormindo quando ouviu o barulho na porta da sala, como se alguém estivesse abrindo. Ela ouviu dar a primeira volta e logo depois a segunda. E logo em seguida ouviu o barulho de alguém entrando. O barulho era alto, como se a pessoa usasse aquelas botinas da época dos coronéis. Plá, plá. E dava também para ouvir o barulho das esporas do sapato conforme aquela pessoa andava. A pessoa pisava bem forte. Cada passo que ela dava era possível ouvir. Entrou dentro do quarto da colheita, pegou a peneira e começou a sacudir. Minha avó, sua mãe e seu irmão se juntaram na mesma cama, escondidos nos lençóis, cheios de medo. Depois, esse barulho no quarto da colheita saiu e passou na frente da porta do quarto deles, na frente do lampião. Quando passou, o lampião quase apagou, ficou muito fraquinho. Essa pessoa foi para a cozinha e lá acendeu o fogão a lenha. Minha avó, muito curiosa, olhou por baixo do lençol e de lá pôde ver as labaredas do fogão subindo, altíssimas. Ela fala que era algo impressionante, pegava fogo de um jeito absurdo. Depois disso, aquela pessoa saiu da casa e começou a quebrar o milho seco na roça e jogar o milho no chão. Em seguida, minha avó pôde ouvir o barulho da porteira que levava ao campo que ficavam as vacas, sabe aquele ranger bem alto da porteira? Seguido de silêncio.
Minha avó Lua ficou super nervosa. Xingou tudo quanto é nome, brigou, disse que não queria mais ficar naquela casa. E com muito custo, os 3 conseguiram adormecer. No dia seguinte, correram para ver o estrago. Mas aí a surpresa. Tudo estava no lugar. O fogão não havia sido aceso, o milho seco estava no lugar, assim como a peneira. Tudo no seu devido lugar, como se nada tivesse acontecido. Aí é que o medo de todos cresceu, né? Isso se seguiu por 5 noites. A mesma coisa, aquele ser destruía a colheita e no dia seguinte tudo estava em seu devido lugar. Antes da 5ª noite, a minha avó Lua se enfezou de vez, ficou brava e foi conversar com um vizinho. O vizinho então lhe disse que aquilo era uma botija que queriam dar para ela. Eu não sabia o que era botija, então pedi para minha avó explicar. E ela disse que botija é dinheiro que foi enterrado no chão. Porque antigamente, na época dos coronéis, não existia banco, né? Então eles enterravam todo o dinheiro no chão. Esse vizinho disse para minha bisavó perguntar para o espírito o que ele queria e o que ela deveria fazer para que ele a deixasse em paz. E a minha bisavó Lua, enfesada do jeito que era, assim o fez. Na 5ª noite, depois daquele ser fazer tudo de novo, quebrar o milho seco. Ai, meu amor, peraí, 1 minuto, pausa para a criança. Ai, mãe. Tá aqui. Ó. Leva pro papai. Fecha a porta, por favor, Vitória. Muito bem. Obrigada. Voltando aqui, ó. Na 5ª noite, depois daquele ser fazer tudo de novo, tipo quebrar o milho, colocar fogo no fogão, a lenha lá, pouco antes da criatura sumir pelo pasto do gado, a minha bisavó gritou. Mas era bisavó ou vó? A Lu era bisavó, né? Isso, bisavó. Ela gritou: quem tiver o seu dinheiro, que dê pro diabo que o carregue, porque eu não quero saber de dinheiro de gente morta, não. Pode procurar outra pessoa. Caramba, me deixa em paz, né? E assim como veio, a criatura sumiu. Não voltou a aparecer. Mas não acabou por aí, não. Minha bisavó lavava roupa num caldeirão, no meio da roça. Mais ou menos 4 dias depois do espírito sumir, minha bisavó e minha avó foram até lá para lavar roupa e viram uma pedra, parecida com um caixãozinho de anjo. Alguém havia quebrado aquela pedra e lá tinham grandes moedas de cobre. E nesse mesmo dia, o vizinho que havia dito para minha bisavó questionar o espírito, esse vizinho desapareceu. Elas foram perguntar para a vizinhança e disseram que esse vizinho havia encontrado um grande tesouro e ido para Juazeiro do Norte para trocar aquilo por dinheiro. E nunca mais ouviram falar desse homem. Depois disso, elas ainda moraram naquela casa por um bom tempo e depois nada mais de estranho aconteceu naquele lugar. Eu não posso deixar de me perguntar o que aconteceu com o vizinho que desenterrou o dinheiro do espírito. Será que ele conseguiu vender as moedas e viver uma vida de luxo? Ou será que junto com as moedas havia algo mais sombrio? Também fiquei nessa curiosidade. Não sei, hein? Será que ele se deu bem ou ele se deu mal? Nunca saberemos. Essas botijas. Próxima história. Uma bola de luz balançou a rede. Ai. Bom, é a mesma moça que conta. Mais um relato da minha avó, Micaela, no seu aniversário de 80 anos. Bom, ela contou assim, que depois do acontecimento do primeiro relato das moedas de cobre lá do coronel, minha avó Micaela presenciou diversas coisas em sua outra casa. Todas as vezes em que um amigo, parente ou conhecido faleceu, a minha avó era visitada por algo, que ela descreve como luzinhas azuis, e que após um pouco de explicação associamos às famosas bolas de luz. Essas bolas de luz flutuavam próximo a ela, sempre à noite, momentos após a morte de algum conhecido, e ali permaneciam por dias, essas bolinhas de luz. Em um dia, ela decidiu dormir na rede, do lado de fora da casa, já que o calor na cidade em que ela morava era quase insuportável. Ela estava relaxando ali na rede de olhos fechados,
havia esfriado, mas não havia vento, quando de repente ela viu uma luz azul, com os olhos fechados mesmo, e a sua rede começou a balançar violentamente. Ela abriu os olhos e não havia nada ali, mas sua rede continuava a balançar de modo absurdo, quase dando uma volta completa, de modo que ela teve que fechar as abas para não ser atirada no chão. Aí ela começou a gritar muito alto, pedindo para sua mãe que a ajudasse. Ela correu e foi ajudá-la, mas quando chegou do lado de fora, a rede parou sozinha de balançar. Porém, ela ainda pôde ver um chacoalhar da rede, como quando acontece quando alguém balança a rede e para abruptamente. Depois disso, ela correu para o quarto de sua mãe e dormiu ali mesmo. Ela teve várias outras experiências com bolas de luz e eu decidi compartilhar esse relato com a finalidade de obter alguma explicação sobre essas aparições misteriosas. Alguém aí sabe de alguma coisa? Já teve alguma experiência do tipo? Manda o relato. Ou deixa nos comentários também. Era aviso, as bolas de luz eram sempre aviso de morte, mas nesse caso da rede, ninguém morreu. Ou morreu. Ou não, elas só foram lá, tipo, que perturbar, entre aspas, né? Perturbar. Próxima história da mesma moça. A Casa das Facas. Vou contar mais um relato da minha avó Micaela. A minha avó é uma pessoa cuja fé em Deus é muito forte. Há anos ela frequenta a mesma igreja evangélica e sempre foi famosa ali, em razão de toda a sua fé. Irei chamar o pastor dessa igreja de Salomão. Quando me contou esse relato, Micaela me disse que aquilo foi coisa bem feia. Foi coisa bem feia, que nunca havia visto algo daquele tipo, e que aquilo sim era manifestação de algo ruim. Isso aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás, em São Paulo, onde moramos hoje em dia. Uma mulher entrou na igreja muito assustada, procurando pelo pastor. Ela disse que morava na rua de trás da igreja e que precisava da ajuda dele. Contou que estava morando nessa casa alugada e que ninguém conseguia dormir à noite lá, pois todos os dias, à meia-noite em ponto, todos lá dentro ouviam barulhos, como se alguém jogasse pedras na casa, pedras enormes, como pedregulhos mesmo. Depois aquilo passava para a cozinha. Eles ouviam o barulho das panelas e dos pratos sendo derrubados no chão. E depois passava para o quarto das crianças. A mulher, então, perguntou ao pastor Salomão se ele tinha coragem de ir até lá fazer uma oração. Ele disse que sim. E ela reafirmou que aquilo tudo acontecia apenas à meia-noite. Ele disse que não tinha problema, iria para lá, mesmo morando quase do outro lado da cidade. Então ele foi até a casa da mulher, e nesse primeiro dia ele foi sozinho. Ficou sentado num canto, no quarto das crianças, e disse para a mulher que ela poderia ir para o quarto dela e do marido, que ele ficaria ali com as crianças. Depois de um tempo ali, por algum motivo, ele sentiu que deveria olhar para o relógio e ali marcava exatamente meia-noite. E assim começou o barulho das pedras na casa e depois na cozinha. O pastor Salomão levantou, começando a orar fervorosamente, olhando na direção da cozinha. Lá ele não via nada, além do movimento. Não havia nenhuma criatura visível, apenas os objetos sendo atirados pela cozinha. Em cima do armário da cozinha havia um vidro de acetona. De repente, esse vidro de acetona foi lançado na direção dele, quebrando bem na sua frente. Ele diz que a acetona fervia no chão, como se fosse fogo. Ele aumentou sua voz, orando mais alto, e quanto mais orava, mais aquele ser parecia se enfurecer. Havia uma panela de pressão na pia e, de repente, sem estar fervendo nem nada, o pino da panela estourou, voando na direção do rosto do pastor, roçando assim na orelha e batendo na beliche das crianças. Ainda orando, ele se aproximou da porta da cozinha e lá as facas eram atiradas para fora da gaveta e se dobravam ao meio, entortando. Gente, que manifestação, hein?
Pela manhã, tudo estava novamente em seu devido lugar, exceto os talheres, que permaneciam tortos e largados no chão. No segundo dia, o pastor Salomão chamou a minha avó Micaela e mais 2 outras mulheres para ajudarem nas orações. E ali novamente voltou a acontecer. Os pedregulhos no telhado, o fervor na cozinha. Minha avó e as mulheres oravam no quarto das crianças. O pastor Salomão estava de pé, próximo à cozinha, quando uma faca foi atirada em seu rosto, passando por cima de sua cabeça e cravando na madeira da beliche das crianças. Minha avó Micaela diz que é algo que só quem tá lá, quem esteve lá, sabe como foi. Que muitas pessoas duvidaram, poucos acreditaram nisso, e que ela mesma não teria certeza de que era verdade se não estivesse lá naquela noite. Depois disso, o pastor voltou para casa sozinho por mais uma noite. Não se sabe o que aconteceu naquela noite, mas depois disso, nada mais aconteceu na casa. Ou seja, as orações deram certo, então. Minha avó Micaela e as outras mulheres voltaram algumas vezes nessa casa durante o dia para orar, mas não houve mais nenhum registro de atividade paranormal ali. Só me resta agora perguntar: o que era aquilo? E por que tentava todas as noites chegar ao quarto das crianças? E claro, o que aconteceu na terceira noite em que o pastor Salomão foi naquela casa? Só nos resta a dúvida. Ah, ele conseguiu mandar embora aquilo lá, credo. Credo, gente. Nossa, uma manifestação bem forte, hein? A lá poltergeist. Mais um relato dessa moça. E é a sogra da dona Jade, é o nome deste relato. Vamos lá. Esse relato também me foi contado pela minha avó Micaela. Na verdade, foi contado a ela, pela avó do meu primo, a quem irei dar o nome de Jade. Isso aconteceu numa cidade no interior do estado de São Paulo, quando a dona Jade era nova. Sua sogra havia falecido há pouco tempo e seu marido, Eloy, estava sofrendo muito com a perda. Ele chorava todos os dias em desespero e todas as noites a dona Jade era visitada pela sogra. Ela dizia que a via perfeitamente, usando um grande avental de flanela estampado, e ela conseguia ver até a cor da estampa. A sogra dela lhe dizia para pedir para que o Eloy, seu filho, parasse de chorar, pois ela estava bem. Ela contou então para o marido sobre o sonho. O sonho não. Ou não, a aparição, né? Contava para o marido que riu da cara dela e disse que ela estava ficando doida. Ele não acreditou e continuou chorando, em luto, e as visitas da sogra dela continuaram. Dona Jade então foi para sua cidade natal visitar sua mãe e suas irmãs. Ela contou para elas que estava sendo visitada pela sogra e prontamente as irmãs lhe disseram para irem em uma benzedeira na cidade vizinha. Jade disse que iria pensar, mas as irmãs falaram que não, que iam naquele mesmo dia e que elas iriam com ela. Dona Jade então deu um banho nos filhos, que eram pequenos, entrou no carro junto às irmãs e à mãe e foram visitar a benzedeira. É preciso ressaltar que nenhuma das 4 conhecia aquela benzedeira, que havia sido indicada por outra pessoa. Nunca tinham falado com ela, muito menos tinham conhecido pessoalmente. Assim que chegaram na casa da mulher, a benzedeira olhou bem para Dona Jade e disse: "A senhora está precisando de uma oração. A sua sogra vem para conversar com a senhora quase toda noite, não é?" Dona Jade, assustada, disse que sim, e a benzedeira continuou: ela vem pedir para o seu marido parar de chorar, pois ela está bem, mas por causa do choro dele, ela está se sentindo mal e não consegue partir." Após isso, a benzedeira fez algumas orações nas 4 mulheres e todas foram embora. Uma semana depois, Dona Jade voltou para casa e prontamente contou ao marido o que havia acontecido. Ele ficou desconfiado, deu risada, mas ela, com um olhar muito sério, disse para ele ligar para as irmãs dela, se quisesse confirmação.
Ele foi parando de rir aos poucos e depois daquele dia ele parou de chorar. E as aparições da sogra de Dona Jade também nunca mais voltaram. E aqui está mais um relato mostrando que não se deve chorar demais, lamentar demais e todas essas coisas assim, né? Depois da morte de um ente querido, de qualquer pessoa, que isso atrapalha eles do lado de lá. Próximo e último relato de hoje, que é este daqui, Te Observando. É um moço que nos conta, de 22 anos. O relato se passa em um parque de diversões aqui da cidade e foi contado a mim e aos meus colegas de classe pelo nosso professor. Esse professor trabalhava nesse parque e ficava responsável por um dos brinquedos. E depois que o parque fechava, ele ia desligar as luzes do local. O disjuntor ficava em uma sala bem afastada. Em um dia qualquer, ele foi até a sala, que era bem grande, e lá ficavam as televisões das câmeras de segurança e algumas outras coisas que controlavam alguns brinquedos. O painel também era grande e o meu professor foi lá e desligou tudo. Mas quando estava saindo, ele percebeu que as luzes do parque continuavam ligadas. Ele estranhou e voltou até a sala, desligando tudo de novo, e finalmente saiu. Tudo estava normal, até as lâmpadas acenderem novamente, sozinhas. E o chefe dele disse: "Vai desligar as lâmpadas, fulano." Ele disse que ficou muito bravo, pois já havia feito isso. O painel onde ficavam os botões para desligar tudo era grande, era do tamanho de uma mesa de jantar, e cada botão era iluminado com uma luz específica. Os botões vermelhos estavam ligados, formando uma frase. E a frase era: "Estamos te observando. Estamos te observando." Meu professor disse que nunca foi medroso, mas naquele momento ele gelou. Ele foi a única pessoa que entrou naquela sala. Não era possível alguém ter ido lá e ter ligado cada lâmpada específica para formar a frase. Ele relatou também que viu estranhos vultos passando nas televisões que estavam ligadas. Viu também um homem com uma roupa verde, que parecia muito com um dos funcionários que trabalhava na parte administrativa, mas era estranho, porque esse funcionário já havia ido embora. E esse homem que ele viu pelas câmeras usava um capuz na cabeça e segurava alguma coisa na mão, que ele não conseguiu distinguir o que era. Ele disse que desligou tudo de qualquer jeito e saiu de lá correndo e tremendo. E até contando a história ele fica tenso. Segundo ele, muitas pessoas morreram na construção do parque e várias outras pessoas já relataram coisas assombrosas que vivenciaram lá. Eu já fui nesse parque, mas nunca vivenciei nada de assombrado, mas consigo sentir uma energia pesada lá. Ai, gente, credo. Sempre tem um quesinho assim também, né, com parques de diversões, é tipo meio que dá um medinho, né, acho que por conta dos filmes que a gente assistia que envolvia os parques e caçadas de terror, mas, ai, gente, que tenso, imagina o negócio escrever isso, por que estamos te observando? Tá, pode observar, não tô fazendo nada de errado, que aí, o que tem? Quem que tá observando o quê? Pode observar. Observar não faz nada, né? Não tô fazendo nada, não devo nada. Ai, credo. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado, mesmo que foi invertido esse final de semana. Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!